Muito bem. Filosofia e exercício filosófico são duas coisas que nos interessam e nós temos compartilhado bastante informação no nosso site AMF3 sobre isto. Uma das coisas que mais me chama a atenção é exatamente que a filosofia, que tem como característica a busca por aquilo que está por trás dos processos aparentes, a filosofia que tem essa marca desde a sua origem, desde o seu começo. Rapidamente, se a gente pegar uma obra, por exemplo, de Platão, A República, nós vamos nos dar conta disto. No livro 1, se tenta começar a discutir sobre, por exemplo, o que seria uma cidade ideal, portanto, precisaria pensar justiça. Uma cidade ideal precisa passar pela ideia de justiça. Uma cidade tem que ser justa, né? Isso é a preocupação. E aí rapidamente se dá conta de que não dá para fundar a justiça nos exemplos práticos, portanto, nos momentos, no, nas argumentações que a gente chamaria de argumentações a partir do imediato. E, portanto, o filósofo ele chama a atenção porque é necessário, então, fazer todo um outro percurso de compreensão para se avançar para a ideia de um conhecimento, para se fundar a justiça e, portanto, sobre esse processo a gente poder organizar a cidade justa, a cidade ideal. Então a filosofia, desde esse momento, estou falando aqui do século V, até os nossos dias, caracteriza-se por um gosto por não se ater ao aparente. E, curiosamente, a partir da Revolução Industrial, mas, por exemplo, a partir dos anos 20, o filósofo Benjamin já registra isso, ele registra um pouco anterior aos anos 20, essa problemática que está na sociedade contemporânea, que é a sociedade do aparente, da sedução e do consumo. Então, filosofia é, antes de mais nada, um posicionar diferente desta perspectiva. Toda vez que a gente tenta reduzir a filosofia a uma demanda contemporânea, às dinâmicas contemporâneas, de onde vivemos no Ocidente, deixamos, em certa medida, de fazer filosofia, porque até quando nós pensamos a sociedade como sedução, nós, de certa maneira, já nos deslocamos desse processo do aparente. É claro que, por exemplo, Lipovetsky pressupõe, acha positiva a ideia da sedução, mas é como um estágio de primeiras interações e depois, obviamente, nós teremos que caminhar para outras perspectivas. Não dá para pensarmos a sociedade contemporânea, não é uma sociedade sustentável, não é uma sociedade ecológica, uma sociedade baseada, portanto, nessa ideia de sedução e de consumo compulsivo, e que Walter Benjamin, nos anos 20, já escreve sobre isso, do século passado, e que hoje nós pensamos isso na filosofia. Portanto, a filosofia sempre é para além do aparente e do imediato. E subjugar a filosofia ao aparente, ao imediato, faz dela virar outra coisa, como o processo de vinho, que ao tentar se apressar o processo, se produz vinagre. Muito bem, esse é um primeiro experimento nosso aqui, de comentar rapidamente textos sobre ideias filosóficas contemporâneas e de filosofia de vida vinculadas às dinâmicas contemporâneas. Filosofia de vida é um exercício que rompe com a aparência, rompe com a ideia de sedução, e se mantém em outras perspectivas.